Vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 7. A partir do versículo 37. Vamos ler assim alguns versículos aqui, até o 53, para terminar o capítulo, só para ter um contexto aqui. Promessa do Espírito Santo. Que é logo anterior a esse versículo, a esse que nós vamos ler, esse capítulo todo aqui, o pessoal estava planejando um projeto de prender Jesus, né? E a gente vai ver aqui que eles são fraudulentos. Eles são fraudulentos. E a mesma coisa já acontece hoje também, né? E já sempre aconteceu, né? Mas hoje está mais do que nunca o adversário se levantando com situações assim absurdas. 37, 37. A partir do 37, diz assim, ó: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é um profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? E não da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia disseção por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Santo Deus, fala ao nosso coração, nos ajuda nesta noite, ó Deus, ouvirmos a tua voz, derrama na tua unção, do teu poder, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, Senhor, revela-nos, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, e já te agradecemos e entregamos a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Graças a Deus, né? A gente viu aqui, irmãos, que eles estavam procurando um jeito de prender Jesus Cristo, né? E as pessoas ficam até inventando coisa, mentindo. Eles mentem. Quando eles não conseguem a verdade, eles mentem. Fizeram isso com Jesus. E a gente vê essas pessoas fazendo isso em qualquer situação. Eles fazem na política, né? Se tem um candidato que está mais propenso a ganhar uma causa, a ser eleito, alguma coisa, o outro que vai e levanta uma contenda. Quando eles não conseguem pela contenda fazer valer a mentira deles, eles vão pelo assassinato, tirar a vida da pessoa, eliminar o concorrente. E Jesus Cristo passou por isso, irmãos. Jesus Cristo passou por isso que nós temos visto acontecendo no Brasil há algum tempo. O irmão tem acompanhado, é o avião que caiu,
aí agora o inquérito só foi concluído depois de 10 anos, agora não tem mais jeito, mas agora foi concluído que houve sabotagem no avião. Olha só, e a pessoa que morreu era o principal candidato que as pessoas queriam votar nele, né? E morreram. E o vice dessa pessoa, coincidentemente, nesse dia não foi no avião. E era para todo lado, que era vice, né? Que agora está do outro lado de novo, né? Era vice não foi, porque eles eram parceiros, avisaram, ó, sai, não vai não, que vai ter um acidente no avião. Eles eram profetas, né? Eles sabiam que ia ter acidente. Então, o que acontece? Essas coisas também estão na Bíblia. Essas coisas também estão na Bíblia. Que às vezes a pessoa fala assim, não pode falar de política, isso aqui tem política. Porque Jesus estava ameaçando o cargo desses homens. Esses homens estavam perdendo poder, porque eles não faziam nada, eles não faziam um sinal. Eles não pregavam o amor, eles pregavam o falso amor. Jesus falava que eles eram falsos, que eles colocavam jugo sobre as pessoas, que eles mesmos não cumpriam. Eles mesmos não cumpriam. E os irmãos viram isso aí na campanha, agora está vendo diferente do que foi falado? Então, tudo acontece, colocam o jugo, falam uma coisa e depois eles não cumprem nada e assim sucessivamente. Então, mas aí eles estavam com um projeto de prender Jesus. E quando chega aqui nesse versículo 37, diz assim, ó, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você reparou que ele falou assim, ó, se alguém tem sede. Aí isso aqui bota por terra esse negócio de predestinação assim, tremendamente. Ele deixa claro, se alguém tem sede. Da outra feita ele fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir. Você não é obrigado a abrir, eu estou batendo. Se você não abrir, eu não vou arrombar a porta. Se você tem sede, se você vier a mim, eu vou te dar de beber, mas eu não vou lá onde você está te dar de beber, não. Ele falou, vem. Ele não falou, espera aí que eu estou indo aí te dar de beber. Ele fala assim, se alguém tem sede, vem a mim. Sede de quê? Sede de justiça, sede de salvação, sede de Deus. Porque Jesus não estava ali na beira do poço, nem quando ele estava na beira do poço, ele não quis dizer isso, água natural, ele quis dizer sede da palavra. A palavra aponta para a água, é aquela limpa, sacia, né, restaura, ela purifica. Então, se alguém tem sede, venha Jesus, venha Jesus. Olha só, ele não é obrigado, não, vai lá e traz aquele camarada amarrado aqui para me salvar ele. Não. Ele oferece, ó, quem quer, quem tem sede, se alguém tem, vem. Então, o que acontece? Ele deixa claro que se nós temos sede, ele fala assim, ó, se alguém tem sede, pelo amor de Deus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você reparou que ele fala assim, ó, e no último dia, o grande dia da festa, quer dizer, um dia já especial, um dia que tinha mais gente, que tinha mais quantidade de pessoas, né? Um dia que estava mais movimentado, Jesus pôs-se em pé. Olha só, ele pôs-se em pé por quê? Porque ele queria que todos ali ouvissem o seu chamado. Ele ficou sentadinho, olha só, ele toma uma posição, ó, ele se põe de pé, ele faz a parte dele, né? Ele se põe de pé e chama, se alguém tem sede, vem a mim. Aí você tem que tomar uma posição, levantar, se posicionar e vir até Jesus. Amém? Então tem uma atitude que temos que tomar. O chamado é dele. Quem tem a água para oferecer é ele. A água que ele quer oferecer não é água natural, é uma revelação da palavra de Deus que vai nos salvar a nossa alma, saciar a nossa sede por toda a eternidade. Que Jesus falou assim, ó, quem beber dessa água, falou com a mulher samaritana, não vai ter mais sede, ou seja, não vai mais se perder. É a água da salvação. Deus, você bebe e você não vai precisar mais, porque Jesus Cristo
já fez um sacrifício por nós, e no momento que nós aceitamos tomar dessa água, desse ensinamento da palavra de Deus, nós não vamos ter mais sede, ou seja, não vamos mais nos perder. Agora, se você perseverar, né? Claro, né? Se perder é porque você quis, mas por causa da palavra, o caminho é esse. Você aprendeu o caminho, igual a gente fala da criança, aprendeu o caminho. Dia que ele quiser voltar, ele sabe o caminho. Se perdeu, é porque ele quis se perder. Ele não se desviou porque o caminho mudou de lugar, porque tiraram o caminho dali, porque fechou o caminho, não. Porque ele não quis voltar para o caminho continua no mesmo lugar. Então Jesus deixa claro assim, se alguém tem quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que rio é esse que correrão do nosso ventre? O que sai aqui? É o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu estou pregando para os irmãos, e o que está fluindo é rio de água viva, do que está saindo do ventre. A palavra vem do ventre, passa, né? O ar passa, vem as cordas vocais e anuncia. Quem crê em Jesus Cristo, as suas palavras agora vão mudar, vão ser rios de água viva, vão ser palavras de bênção. Você não mais vai proferir palavras de maldição. O cristão não tem por si amaldiçoar as pessoas. Você está amaldiçoado, ai daquele tocar no ungido do Senhor. Isso é coisa que Deus é que vai fazer, que vai cobrar. Você tem que orar para que essa pessoa, né, como eu falei de manhã, para que a pessoa se arrependa do que fez com você. Não é você tomar uma atitude, vai matar, vai não sei o quê, né? Então, e a mesma coisa, o rio, por quê? Porque você agora é uma fonte do Senhor, amém? Porque agora o Senhor está, por que vai fluir do seu interior? Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, amém? Passa a habitar em nós, e aí você está alimentado da palavra, e a palavra fala assim, a boca fala que o coração está cheio. Aí se você está cheio do Senhor, você agora é uma fonte, o que vai fluir de você? Coisas boas, amém? Coisas de salvação, chamado de salvação, proposta de salvação, ou seja, anunciar o Evangelho para aqueles que estão à nossa volta, sempre que for possível. Agora, não é uma coisa obrigatória, eu sempre deixo claro isso, você não consegue impor o Evangelho a ninguém, porque o próprio Jesus, ele fala assim, quem tem sede, vem. Entendeu? Quem tem sede vem. Se a pessoa não quiser, não tem jeito. Quando ele enviou a comissão de 2 dos discípulos, ele falou assim, vai lá, prega. Quem receber, recebeu. Quem não recebeu, sacode a poeira da sandália. Isso quer dizer que a responsabilidade da salvação está por conta daquela pessoa. Ou seja, ela não foi salva porque ela escolheu não ser salva. Não foi porque a pessoa não falou a verdade para ela. Não foi porque os discípulos não anunciaram a salvação para ela. Eles fizeram a parte deles. E muito pelo contrário, quando nós ouvimos a verdade e não aceitamos, nós agora temos responsabilidade. Porque antes você não conhecia, agora você conhece. Então nós temos responsabilidade. Se não aceitar, o problema é nosso. Não tem jeito. Você for conhecer, se proceder mal, não vai ser aceito. Deus falou para Caim. É a mesma coisa. O Evangelho está aí. Quem tiver sede, vem, né? E aí rios vão fluir dele. Agora, porque versículo 39 diz assim, e isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, Jesus Cristo ainda não tinha subido ao céu num corpo glorificado, ele ainda estava em corpo presente, e o Espírito ainda não tinha sido enviado. Aí quando ele sai no corpo glorificado, aí agora o Espírito é enviado, porque Jesus Cristo de corpo presente não ia habitar dentro de nós. Como é que vai habitar dentro de nós, todo mundo? Agora, na pessoa do Espírito Santo, ele habita em todos nós. Amém?
Então, aí falou assim, ó, que o Espírito, ele estava falando isso por causa do Espírito que ia ser enviado. Uma proposta, irmão. Agora, só que aí às vezes a pessoa não quer saber. Não quer saber de Espírito, quer saber de dinheiro. Os irmãos viram um negócio que eu coloquei lá uma esplanada do irmão lá no grupo. O irmão colocou lá, eu acho, explicando lá a respeito do salvo e tal. Que muita gente vai para a igreja, procura Jesus, quer fazer negócio, né? Eu postei lá, o negócio do irmão não viram ainda, né? Viu? Aí tem pessoa que procura Jesus para fazer negócio, quer ganhar dinheiro, quer se dar bem. O homem usa esses termos mesmo, quer se dar bem, quer ganhar dinheiro, não sei o quê. E sendo que o Evangelho é uma coisa completamente diferente, é uma coisa de renúncia, é uma coisa assim do sobrenatural, uma coisa assim contrária do sistema. Contrário, é totalmente contrário, né? Eu sempre deixo claro para os irmãos, dando que você recebe, entendeu? É melhor receber é melhor dar do que receber. Olha só, tudo contrário. O que a gente pensa que é melhor receber, né? Aí o homem natural pensa que é melhor receber. O homem natural pensa que só dá quando estiver sobrando, quando tiver ganhar bastante, né? Então é tudo assim, o contrário. O reino, os últimos é o primeiro. Como é que pode o último ser o primeiro? Falei para os irmãos de manhã, né? Então é tudo o contrário. Se você não acompanhar a linha de raciocínio do Senhor, de espiritual, não olhar nas entrelinhas, você não consegue entender por que é assim o contrário. Mas a bênção está aí. É porque o nosso meio natural é que é contrário ao meio de Deus. O meio certo é o de Deus. Não é o de Deus que é contrário ao nosso. O nosso é que é contrário a Deus. Então ele diz assim, ó, porque o Espírito ia ser dado, ou seja, aí eu falei para os irmãos, né? Não é todo mundo porque não fala em língua que não tem Espírito. Não, todos que creem em Jesus Cristo vão receber o Espírito Santo. Tá? Ele estava dizendo aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí ele fala, aí João fala assim, por quê? Isto ele disse do Espírito que havia de receber, quer dizer, todos que creu vão receber o Espírito, irmãos. Não é só quem vai falar em língua, não, todos vão receber o Espírito. Sabe como é que se conhece um cristão? Não é por falar em língua, não é por plantar bananeira, não é pelos procedimentos, pelas atitudes, pelas coisas que ele faz, que ele pratica, pelas atitudes que toma. Isso conhece o cristão. De boca a pessoa fala, não, eu sou crente. Mas e na hora que vai fazer um negócio com a pessoa? E na hora que vai, né? Eu já tomei volta de crente, mais de uma até, entendeu? Aí quer dizer, era crente de boca, né? Porque a atitude não foi correta. Aí ele fala assim, ó. Então muitos na multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Olha só, muitos ouviam e criam, não fala todos. Muitos, ainda bem que aqui está muitos ouviram e creram, mas não são todos que vão crer na palavra de Deus, né? Você viu aqui, ó, nós tivemos aqui a semana, veio uma visitante, né? E hoje já não veio, né? Essa semana não veio também, meio de semana, entendeu? Aí a gente até estava falando ali, conversando com o irmão, né? Da gente ser mais, né, amistoso, para a pessoa quando chegar aqui, se for menina, for mulher, as irmãs, né, lá, dar uma atenção, abraçar e tal, pegar o nome, telefone, se for possível, passar a anotar num caderninho para a gente convidar, para a gente mandar um zap, né? Agora tem zap, fica mais fácil, né? Da pessoa mandar um zap para você aqui, um convite, né? O culto domingo e tal, entendeu? Bom domingo na igreja, sei o que e tal, convidar. E se for homem, né? Os irmãos homens vão lá e conversa com o irmão, abraça, aperta a mão, né? Ele está conversando com o irmão. Realmente, isso é uma coisa importante. Mas não foi por causa disso que ela não veio mais, porque inclusive o pastor sair daqui para ir lá falar com ela, convidar, ó, vem no outro culto, né? Fica à vontade, não estiver em lugar nenhum, vem aí, né? Mas às vezes a pessoa já não está em certos lugares, não é por falta de ter lugar, é porque elas querem procurar um lugar do jeito delas. Elas não querem ser mudadas, elas querem que o lugar seja mudado. E quem tem que mudar somos nós. Amém?
Nós é que temos que mudar, não é o lugar, nós temos que ser transformados, né? E ele diz assim, então muitos da multidão criam, e os que criam, falavam assim, poxa, esse aí é o profeta, e outros diziam assim, este é o Cristo, olha só, porque tem uns que criam que Jesus poderia ser um profeta, porque de fato também ele foi profeta, né? Mas outros já o reconhecem como Cristo, mas diziam os outros, vem pois o Cristo da Galileia, onde você está dizendo Galileia, a versão? Tá, né? Então, tem outras passagens que falam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que a Galileia é em Nazaré, né? E eles achavam que não tinha. Aí olha só que assunto interessante aqui, irmão, isso aqui está registrado nas Escrituras, e a gente vê claramente o erro desses interlocutores aqui, desses que estavam se levantando para questionar aquilo que eu falei para os irmãos de manhã, né? Conversa com o pastor no particular, né? Para você não cair nesse erro aqui, ó. Porque depois esse camarada estava questionando coisas absurdas aqui, sobre Jesus. Jesus é da linhagem de Davi, Jesus é de Belém, ele não conhecia a história. Você tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer, não pode questionar um negócio sem saber. Jesus foi criado na Galileia, mas ele nasceu em Belém. O nascimento não foi em Belém? E por que ele nasceu em Belém? Nasceu em Belém porque José era da família de Belém, de Jessé, da família de Davi. Tanto ele era como Maria também era. E ele tinha que ir a Belém fazer o censo, porque ele não ia viajar com a mulher grávida, já perto de ganhar o neném. Estava lá na Galileia, saiu de lá por causa do censo, ele teve que ir, porque é lei, tinha que ir lá assinar o censo, que está vivo, que existe, e foi fazer o censo. E foi quando Jesus foi e nasceu. Foi coincidência, né? Isaías falou assim, de tu, Belém, nascerá o Messias. Tu acha que foi coincidência o censo e a mulher chegar grávida em Belém para nascer o Messias? Da família de Davi. Olha só que coisa maravilhosa. Deus, irmão, ele tem o controle da situação. Tem o controle da situação. Parecia que não ia ter jeito, parecia que Belém não ia se cumprir essa profecia. Sabe o que quer dizer Belém? A palavra Belém quer dizer, sabe o que? Casa de pão. Casa de pão significa Belém. Pão vivo que desceu do céu, nasceu em Belém. Amém? E os camaradas estavam questionando uma coisa sem saber, igual nós estamos vendo hoje na internet. Assim, pastores titulados, debatendo coisa, está claro, está escrito, está nas escrituras e tal, o camarada debatendo e querendo contradizer o que está escrito. Porque quando a gente vê os pastores debatendo, porque quando é assim, contra, né, testemunho de Jeová, adventista, catolicismo, essa coisa, tá bom, né? João 1,46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, porque é de lá. Então, de fato, mas aí eles estão questionando o fato de nunca ter vindo ninguém de lá, e Jesus não nasceu lá, né? Enganou eles. Às vezes você tem certeza de uma situação, nunca veio profeta de Nazaré, e não veio mesmo. Nesse ponto você está certo. Mas Jesus não nasceu em Nazaré. Não nasceu. Aí a pessoa pegou a carona aqui numa coisa né? E estava, como diz hoje, né, fazendo uma narrativa, forçando uma barra em cima de Jesus Cristo, querendo encontrar um jeito de matar Jesus. Eles primeiro tentavam difamar, desacreditar ele, o que ele fala, querendo desacreditar o que ele está falando. Primeiro eles querem desacreditar quem é esse, né? E tudo mais. E quando eles não conseguem, a gente vai ver aqui na frente, quando você, não, mas você não trouxe ele para aqui. Não, mas eu nunca vi um homem falar desse jeito. Como é que eu vou trazer o homem? Tudo certinho. Nós vimos aí nas eleições aí, ó, procura uma fraude, procura não sei o que, fez isso, fez aquilo, não tem uma prova de nada.
não mostraram um vídeo do homem roubando, não mostraram uma frase do homem contratando roubo, nada. E está falando que o homem é ladrão? E o que é? Ele fala que não é? Como é que pode? É narrativa, irmão. Sabe o que é narrativa? Eles criam uma situação em cima do outro. Eles estavam fazendo isso com Jesus. Isso aqui era uma situação política, como eu falei para os irmãos. É igual quando chega com Pilatos, né? Pilatos lava a mão. Por que ele lavou a mão? Porque ele queria ficar bem com a concorrência, né? Com os contra, com outro partido, né? Não, lavou a mão, ó, está com vocês aí, vocês que vão resolver. Porque ele queria que o governo dele ficasse bem, que não tivesse levante nenhum, não tivesse rebeldia, para poder o imperador vir promover ele. Ó, Pilatos está governando legal lá o negócio, lá não tem rebeldia, como eles falam, tem governabilidade, né? Ele está conseguindo molhar a mão dos camaradas, está passando tudo, o governo de Pilatos está legal. Política, porque ele sabia que Jesus era inocente. Ele é inocente, mas o outro quer que ele seja culpado. E o que quer que ele seja culpado está com a multidão. Grita aí, crucifica a multidão. A multidão que andava muitos atrás de Jesus, agora estavam gritando, crucificam. Então, por quê? Por causa da narrativa. Agora, nós temos que ser assim uma pessoa inteligente, ver o que está escrito, irmão, e ver nas entrelinhas. Você não pode pegar um negócio que está escrito aqui e já fazer disso aqui uma regra, uma coisa. Você tem que conhecer a escritura toda. Não pode uma coisa, porque às vezes tem situações que é para fazer, mas não é para fazer de qualquer jeito. Amém? A obra de Deus precisa ser feita, mas Deus fala assim, ai daquele que fizer a obra relaxadamente, melhor não fazer. Melhor não fazer. Lembra do menino? Jesus falou assim, quem é que está certo? Ó, o pai mandou o filho fazer uma situação, o filho falou que não ia. O outro falou que não ia e foi lá e fez. E o que falou que ia, pode deixar comigo, o que vamos fazer. Aí depois não fez, foi nada. E o outro que não ia, fez. Quem é que está certo? O que foi franco, que não estava com vontade de fazer, preferiu fazer para obedecer. Ele não estava com vontade de fazer, não vou fazer. Mas ele resolveu, porque ele ouviu o pai, se arrependeu e foi lá e fez. E o outro que falou, não, pode deixar comigo que eu vou fazer. E depois ele se arrependeu ao contrário. Quem é que ficou certo? Né? O que não ia fazer, que se arrependeu e fez. O que falou que ia fazer e não fez, ficou mal pra caramba, ficou um linguarudo, ficou um camarada que fala que vai fazer e não faz. É como profecia, falso profeta. Eu não vou ficar falando para você, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu falo para você, olha, meu irmão, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus está tomando conta da nossa vida, Deus não deve nada a ninguém, não fica devendo nada, tudo que nós fizermos para Deus, Ele não fica devendo para nós. Agora, se Ele vai dar, se não vai, não sei, você tem que confiar nele, ver como é que é o seu coração, porque se estiver fazendo para receber coisa, pode até ser que você ganhe, e depois, porque vai acontecer isso, vai ganhar, depois chegar lá, não, você está reclamando o quê? Você não trabalhou, você não ganhou o seu? Você não fez para ganhar? Ganhou. Está reclamando de quê? Esse aqui eu quero salvar, eu quero... E assim vai. E o outro dizia assim, mas esse... Aí ele vai assim, vem pois o Cristo da Galileia. Aí ele fala assim, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E foi lá de lá mesmo que ele veio. Só que o camarada aqui não sabia, fez um questionamento sem saber, pois é exatamente isso aqui, a palavra diz isso, e é isso que Jesus é, da raiz de Davi. Vai lá ver a genealogia, para tu ver se não passa em Davi. Davi, Betseba, até a Betseba, que é a mulher entrou o filho de Salomão, que com Betseba, que veio ser da descendência de Davi, de Jesus, né? A prostituta Raabe, Ruth, a Moabita, vai lá na genealogia que você vai ver.
cheio de gente boa, prostituta, povo condenado, Moabita. Moabita era condenada a extermínio, porque fizeram mal para Deus. Mas teve uma mulher lá que renegou o país dela, só, o meu Deus é o teu Deus, o meu país é o teu país, olha só. Aí virou judia, virou serva do Deus vivo, está servindo o Deus vivo, que vale é o que ela está servindo agora. Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão, Jesus falou. Se sois filhos do mundo, praticai do Satanás, praticar a obra do Satanás. Aos filhos de Abraão tem que fazer o quê? Praticar a obra de Abraão. Ou praticar a obra do Satanás. Você fala que é crente e na hora de negociar a obra que você pratica é do Satanás? Fala que é cristão e na hora que coisa você pratica não tem nada a ver com Jesus, né? Então ele diz assim, ó, este é o Cristo. Ele vai dizer, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém? Versículo 43 diz assim, ó, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. A mesma coisa acontece hoje, né, irmão? Há dissensão entre as pessoas por causa de Jesus. Lembra quando a profecia se cumpriu? Lembra quando Jesus, o velho Simeão, pegou o menino no colo? Ele falou, esse menino vai ser motivo de contenda entre muitos. E estava aqui agora, ele já adulto, as pessoas em dissensão, quer dizer, em discórdia um com o outro, questionando, né? A Jesus, esse não é Jesus, é falso, o Cristo vem da descendência de Davi, que não sei o quê, olha só a dissensão, e uns afirmando que a coisa, e isso está acontecendo hoje, irmão, isso está acontecendo hoje. Tem uns cristãos afirmando uma coisa, outros afirmando outra, e no maior debate, uma tremenda dissensão, amém? Sobre Jesus. Há 2000 anos, Jesus continua causando esse tipo de contenda, as pessoas, porque os que não creem de um jeito, quer convencer o outro que crê do outro, e assim vai indo, né? E vão falando. Aí no versículo 44, por causa dele, ó, havia dissensão por causa dele. Aqui era a causa da dissensão? Jesus, não é verdade? E até hoje é assim, né? E vai assim, ó, alguns deles queriam prendê-los, mas ninguém lançou mão dele, porque querer é uma coisa, quando Deus permite é outra, amém? Querer sem Deus permitir, meu filho, não tem jeito. Se Deus permitir, se você entrega a sua vida a Deus, se você verdadeiramente entrega, porque entregar não é só levantar a mão na igreja, não é só falar, agora eu sou crente, não. Entregar a vida a Deus é começar a andar no caminho chamado Jesus Cristo, ou seja, seguir os passos, os ensinamentos de Jesus Cristo. E se nesse caminho te acontece alguma coisa, é porque o Senhor permitiu. Fica ligado, porque pode ser uma provação, ou pode vir um milagre, e se levar a sua vida, foi porque o Senhor falou assim, eu quero esse homem comigo, essa mulher comigo. Porque se eu deixar ele lá, ela vai se perder. Se eu deixar ele lá, ele vai se perder. Então Deus leva, porque se você está no caminho do Senhor, está andando tudo certo, não está em pecado, não está em fraude, porque o pastor não vê o seu particular, a sua vida particular, mas Jesus vê. Jesus vê tudo. Jesus vê dentro do seu quarto, vê dentro do seu banheiro, vê na estrada, vê aonde você estiver. Então, onde nós estivermos, o Senhor está presente, né? E por isso nós servimos a Ele. Porque se você serve um Deus que não vê nada, que não sabe de nada, que não pode nada, que você pode enganar Ele não é Deus. Então não, Ele está no controle. Se aconteceu é porque... Aí aqueles queriam prender Jesus, mas ninguém bota a mão. Por que não botou a mão? Porque não era a hora ainda. Não era a hora ainda. Quando chegou a hora, ele falou, está chegando a minha hora, reuniu todo mundo, nós vamos comer a Santa Ceia aqui hoje. Foi isso que ele fez, chegou a hora, ele reuniu todo mundo para comer a Santa Ceia, foi lá, partiu o pão, e falou que ia morrer, que ia ser perseguido, que alguém, né, o traidor, revelou o traidor e tudo, vai lá, e foi lá, né, ganhou um dinheiro. Aqueles que vão na igreja para se dar bem, para ganhar dinheiro, para fazer negócio com Deus, né? É isso que o rapaz estava falando do Judas, naquele negócio que eu postei lá no grupo.
Judas andava com Jesus, era discípulo de Jesus, ouvia Jesus pregar, viu os milagres que Jesus fez, ele viu tudo que Jesus fez, falando de tudo. E no entanto, ele nunca chamou Jesus de meu Senhor. Ele chamava Jesus de mestre, de rabi. Aí isso quer dizer o quê? Que ele nunca aceitou o senhorio de Jesus. Você falar que Jesus é mestre é uma coisa. Você falar assim, ó, é o meu Senhor e o meu Salvador, é outra. Você se colocou debaixo do serviço dele, debaixo da escravidão dele, que a escravidão existe, não tem jeito. Ou você é servo de Satanás ou servo de Jesus. Servo quer dizer o quê? Escravo, empregado, escravo, é tudo traduzido. Servo, escravo, é tudo a mesma coisa. Ou você é do mundo, do pecado, igual era, ou você é de Jesus. Por que escravo de Jesus? Porque você é obrigado a fazer o que Jesus manda você fazer. Se você não fizer, você não é servo dele. Aí ele fala assim, meu servo faz isso, meu servo faz aquilo. Aí tu vai e faz diferente. Lembra Jó? Jó tinha uma vida maravilhosa, adorava a Deus, ele não tinha motivo para acontecer mal com ele. Aconteceu aquele mal todo, ele falou assim, o Senhor deu, o Senhor tirou. Os irmãos sabem que foi Satanás que tocou, né? Mas ele falou que foi o Senhor que tirou. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que o Satanás só tocou porque o Senhor deixou. Se o Senhor não deixar, Satanás não toca na nossa vida. Amém? Então não fica de coisinha com Satanás, porque ele faz o papel dele. Mas ele só toca se o Senhor permitir. Começou a apertar Satanás, começou a tocar, vai para os pés do Senhor. Deu, mas como Jesus fez, né? Que seja feita a tua vontade. Quer dizer, aqueles homens tudo estavam induzidos por Satanás. Né? Quem já viu a Paixão de Cristo, aquele último que o Mel Gibson fez, né? Aquele demôniozinho parecendo com aquele carequinha no colo, assim, um bebê feio, endemoniado, um bebê velho, né? Aí um bebezinho dele no colo, Satanás lá perto da cruz, e Jesus lá sendo crucificado, e o Satanás querendo mostrar que ele está cuidando dele, ó. É mentiroso, falso. E como se Deus estivesse abandonando Jesus. Mas ele não sabia que ao terceiro dia Jesus Cristo ia ser ressuscitado e que ia subir em glória, que ia voltar à sua glória, porque a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória para se fazer homem. Ele abriu mão para agradar a Deus que queria nos salvar. Deus estava numa situação, como é que eu vou fazer? Eu queria salvar esse povo, mas não tem um santo sequer. Vai ter que Jesus ser sacrificado. E ele veio, abriu mão da sua glória. Se ele não abrisse mão da sua glória, chegasse aqui e funcionasse como Deus, faz assim, ó, aí acabava com os romanos, acabava com todo mundo, mas aí não ia ter sacrifício do pecado, não ia ter o sangue derramado para limpar o pecado, e sem sacrifício de pecado, sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecado. E os principais servidores, né, que trabalhavam com aqueles homens, foram ter com os principais dos sacerdotes fariseus e lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Os fariseus perguntaram para eles, por que não o trouxeste? Que eles estavam querendo matar Jesus, sabe? Por que não o trouxeste? E aí eles responderam os servidores, ó, nunca homem algum falou assim como este homem. Olha só, eles eram servos dos principais fariseus. E ele falaram assim, eu nunca vi ninguém falar assim igual Jesus. Mas por que então que ele não assume que eles agora se converteram a Jesus Cristo? Porque o outro vai questionar aqui agora. Às vezes a pessoa reconhece, sabe que existe Deus, sabe que tem Jesus, sabe que tem o inferno, sabe que tem o céu, sabe que só tem dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno, e ainda assim ficam resistindo. Realmente Jesus Cristo é um bom, né? É um Salvador, mas por enquanto ainda estou novo ainda tenho que resolver não sei o que, ainda tenho que não sei o que lá. Aí ele disse, nunca vi um homem, ele falou isso, ó, nunca vi um homem como este. Aí respondeu os patrões deles, ó, responderam, pois os fariseus, também vós fosse enganado?
que ele estava achando que Jesus Cristo estava enganando os outros em falar que era profeta, filho de Deus, que era o Messias. Então ele falou assim: você foi enganado também? Ele está perguntando. Creu nele porventura algum dos principais fariseus? Ele falou dos principais ou dos fariseus, porque era dividido o grupo. Quem que são os principais? Os principais são os príncipes de Israel. Naquela época era cheio de tribo, cada família tinha os seus príncipes, e eram as pessoas que mandavam na cidade, né? E tinha também os levitas. Quem já assistiu aquele filme Ben-Hur? 3 horas de filme. O primeiro filme a ganhar 11 Oscar, depois foi o Titanic. Aí um pastor amigo meu foi ver o Titanic e falou assim: rapaz, mas que demora para afundar aquele Titanic. 3 horas de filme para afundar o Titanic. Ele ficou chateado. Mas o Ben-Hur, você nunca viu, eu aconselho ver. Tem o Ben-Hur e tem os 10 mandamentos. Os atores principais mesmo. Shelton Heston. Foi lançado agora recente. O Ben-Hur o antigo. O Ben-Hur antigo, Aí, porque ali tem um pouco, por que eu falo do filme? Porque ali tem um pouco da história do judeu. Aí tem o príncipe Ben-Hur, que é da tribo de Judá. Entendeu? Então é esses principados. E esse filme ocorreu nessa época parecida aqui, ó. Quando ele fala assim: algum dos principados creu em Jesus, quer dizer que nenhum creu. Algum dos fariseus, agora os fariseus já são os sacerdotes, que não é os principais, é os sacerdotes, que também tem autoridade. É como hoje, tem os governantes, tem as igrejas. As igrejas corrompidas, está assim com os governantes corrompidos, né? E aí, nesse filme, por exemplo, do Ben-Hur, no momento da cruz, o sangue corre da cruz, e vem e cura a irmã dele que estava leprosa, né? Aí se converte, entendeu? Agora ninguém queria mais do filme. Não, só falei um pedacinho. O sangue corre da cruz, é muito gostoso de ver. Não, tem muitos filmes cristãos que você vê, em vez de ficar vendo bobeira aí. Procura aí um recente, A Ressurreição, que eu indiquei para os irmãos já, um soldado romano procurando saber sobre a ressurreição. Ele fica procurando o corpo de Jesus. O filme é muito maravilhoso. É porque é feito na época, né, colocando em contexto, né, a situação. Então, mas ele perguntou: algum principado se converteu? Aí ele quer dizer que nenhum se converteu. Por isso que ele está perguntando: tem algum fariseu que se converteu? Como é que você se converteu? Como é que você vai acreditar que ele é o Messias? Ele quer dizer que eles é que são a autoridade. Se eles não se convertem, vale o que eles querem. Ele quer dizer isso, vale o que eles querem. Tem algum principado que se converteu? Tem alguém? Não, porque você já viu aqui hoje em dia, por exemplo, na política acontece isso. Quando um político tem uma certa influência, e aí é outra coisa, né? Responderam os servidores, ele vai assim, ó, versículo mais. Aí depois de ele falar isso, ele falou assim: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só, tá vendo? O povo, irmãos, é o mesmo até hoje. O povo é o mesmo até hoje, ó. Aqui os fariseus estão falando: a multidão que não sabe a lei, não sabe a lei quer dizer o quê? Não conhece a verdade, é maldita, né? Quer dizer, e hoje é a mesma coisa. Eles manipulam os menos informados. Se você for ver, eu vi uma pesquisa lá na política, sem citar nome de candidato nenhum, né? Os que votaram no candidato tinham um nível de ensino maior, a maioria do país. E do outro candidato é os que tinham o menor nível de ensino. Entendeu? Isso aqui, ó. Povo sem conhecimento é maldito. O que é maldito? Está debaixo de maledicência, né? Não consegue caminhar, não consegue ver a verdade. Aí, porém, aqui no versículo 50, olha só, versículo 50, Nicodemos, que era um deles, era um fariseu, Nicodemos, e estamos colocando em parênteses aqui, ó, o que de noite fora ter com Jesus, lembra? Nicodemos foi lá perguntar: o que tem que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou para ele assim, ó, tem que nascer da água e do Espírito. Jesus fica explicando a ele um texto maravilhoso de salvação. Então, esse Nicodemos aqui, como já é a autoridade do meio deles, pode questionar, né? Ele fala assim: porventura condena a nossa lei, quer dizer, o judaísmo deles ali que eles praticam, condena um homem
sem o ouvir e ter conhecimento do que faz? Porque eles estavam só com o negócio de narrativa, falando que Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, mas eles não tinham conhecimento nenhum, está só no disse-me disse. Você vê que eles não sabiam que Jesus era da tribo de Davi, não sabia que Jesus tinha nascido em Belém, e me pagaram um micão desse da época. Já pensou depois você ter falado publicamente, esse aí é da tribo de Davi, e depois de ficar descobrindo lá na genealogia que Jesus é da tribo de Jessé, de Davi, nascido em Belém, de Judá, e você falando outra coisa? Mas aí Nicodemos questiona, ele quer dizer o quê? Por acaso a lei vai condenar alguém sem ouvir a pessoa primeiro, sem a explicação da pessoa? Porque se não ouve primeiro, matam Jesus como sendo falso, como não sendo da tribo de Davi. Mas se vão procurar a família dele, ele vai falar, eu sou da família de José, né? Marido de Maria, aí vai falar a antecedência, aí você vai lá na genealogia, você vai ver tudo, os antecedentes de Jesus. Mas eles não queriam saber disso. Tem hora que eles querem ocultar a verdade, e até hoje ainda é assim. Querem ocultar a verdade e fazer prevalecer a mentira e a falta. Responderam eles, quando Nicodemos pergunta, eles respondem, responderam eles e disseram-lhes, és tu também da Galiléia? Perguntou para Nicodemos. Examina, e falou para Nicodemos, porque Nicodemos é um fariseu, se é um fariseu é um estudante, né? Se é um fariseu, conhece a lei, conhece as escrituras. Aí eles falaram para Nicodemos, examina as escrituras, examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Eu falei para os irmãos, isso é verdade, nenhum profeta surgiu da Galiléia, mas Jesus não era da Galiléia, Jesus era de Belém, de Judá. Amém? Tem alguma coisa boa, né? Que aí a pessoa nasceu, por exemplo, eu fui criado aqui, né? Carioca da Gema, aqui em Tebetá, Carioca da Gema, mas você não sabe, mas eu nasci lá em Botafogo. Eu estou aqui desde os anos 70. É o mesmo caso, né? Aí depois o cara, mas Carioca, nasceu lá em Magé. Tu não sabe da minha história, nasci não foi aqui não. Nasci lá em Botafogo, né? Aí é o caso de Jesus. Pode vir, Nicodemo, mas examina aí só para você ver, nunca veio profeta da Galiléia. Não veio, mas ele não é da Galiléia, ele só estava criado lá. Que as posses de José eram lá, os bens que ele comprou eram lá. José tinha sido migrado para lá. Mas quando vinha o censo, Jesus nasceu exatamente em Belém. Amém? Nasceu exatamente em Belém. E examine e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. E aí eles encerraram a conversa, cada um foi para a sua casa. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós venhamos conferir sempre nas Escrituras. E se eles examinassem as Escrituras, ele está mandando examinar, né? Geralmente as pessoas falam isso esperando que você não examine, né? Esperando que você não examine. O correto é examinar. Lembra, tinha uma denominação que por muitos anos não lia Bíblia, só quem lia era o Bíblia, né? Papelzinho assim, aí ele lia, mas ninguém tinha Bíblia. Mas aí veio os cristãos evangélicos, né? E adotaram a Bíblia, né? E foram até apelidados de Bíblia, que passaram a andar com Bíblia para todo lado, no braço, onde eles iam com a Bíblia. E as pessoas até ficavam difamando, Bíblia, falando com pejorativo, né? Mas eles estavam com a Bíblia deles. Os que liam não eram mais enganados. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, quem não conhece, fica achando que se pagar não sei o que, o seu parente vai se salvar. Vai para o purgatório, fica um tempo lá, aí tu manda fazer um culto, falar culto para não ficar muito chato. Aí tu paga para fazer, aí paga o outro de 7 dias, de um mês, de não sei quantos meses, vai pagando, para ver se tira o danado lá do purgatório. Quando que Jesus falou, está escrito assim, após a morte, segue-se o juízo.
Resolve com Deus enquanto você está vivo. Amém? Se morrer, não tem culto que te tire mais do inferno. Agora, se morre em Cristo, como Paulo completou a carreira, aí não tem mais ninguém que possa te desviar do caminho e mandar para o inferno. Aí conheceu a verdade, o povo agora conhece. A gente prega aqui, está todo mundo com Bíblia, conferimos, porque tem que ver o que está escrito. Por isso que eu falei para os irmãos, né? Quando você for contestar um pastor, vai no particular, para você não acontecer com esse rapaz aqui, falou que Jesus não era da Galiléia, de Davi. Jesus é de Davi, é de Belém, sim, e é da descendência de Davi. Amém? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero não, a Bíblia é daqui, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus.